Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o país vive um momento de crise política e econômica. Mas como essa turbulência interfere no andamento das reformas estruturais? Este é o tema da minha conversa com os deputados Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Robson Almeida, do PT da Bahia. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Marum, que presidiu a Comissão Especial da Reforma da Previdência. O governo ainda estava contando votos e dizia que ainda não tinha os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência no plenário da Câmara. Com essa crise política, deputado, é possível conquistar ainda esses votos? Veja bem, eu entendo que houve um stand-by, né? Houve um pit stop no avanço da reforma a partir dessa crise que eu entendo forjada, eu entendo que, parafraseando o Reinaldo Azevedo, é uma conspiração asquerosa que se estabeleceu a partir dessa ampla delação da JBS, mas não adianta taparmos o sol com a peneira. Houve um pit stop, mas não que tenhamos recuado. Eu acho que nós perdemos aí já 10 dias, talvez avançamos para 2 semanas, aonde não conseguimos avançar. Então, os votos que nós não tínhamos, continuamos não tendo, e os votos que tínhamos, continuamos tendo. Ainda faltam alguns, e a posição do governo é retomar, nesta semana, a busca destes votos, dos votos que faltam para que nós possamos aprovar a reforma da Previdência. Deputado Robson, o senhor acha que é possível o governo reconquistar esses votos? Qual a estratégia da oposição aí no sentido contrário, de conseguir votos contra a reforma? Olha, essa reforma é muito nefasta para o povo brasileiro, né? Ela pretende tirar direitos, diminuir o valor do benefício, retardar o direito à aposentadoria, especialmente dos mais pobres, dificultar o acesso do benefício de prestação continuada dos idosos, e por isso mesmo ela tem que ser rejeitada. Deputado Marum, o melhor era que o governo retirasse essa proposta de tramitação, porque ele está cheio de denúncias, com um problema grave para se defender na Justiça, se defender no TSE, e tinha que concentrar energias para poder o país tocar e desenvolver. Então ele perdeu o apoio de 4 partidos, do PSB, do PPS, do PTN e do PHS. Não tinha os 308 votos antes, agora muito dificilmente terá. Então a racionalidade indica que o governo recue e retira essa proposta, deixa para outro governo que vai suceder esse rapidamente, com mais legitimidade, apresentar uma matéria dessa e discutir amplamente com a sociedade. Deputado Marum, o líder do DEM, um dos partidos da base, deputado Efraim, chegou a sugerir que se votasse fatiada a reforma, votasse agora como proposta de emenda à Constituição apenas a idade e outras questões fossem votadas depois das eleições. Eu quero trazer uma questão. Quando surgem temas polêmicos, questões que levam a conflito, a posições extremadas da sociedade pró e contra alguma situação, é natural que o Congresso seja aquele que venha dirimir essa questão. E através do quê? Através do voto. Tá? Então eu penso que quem é contra a reforma deve votar contra a reforma. Quem é a favor deve votar a favor. Eu sou um daqueles que penso que a reforma é necessária. Muitas das coisas que foram colocadas pelo eminente deputado, com quem eu tenho a honra agora de debater, são até verdadeiras. Realmente nós queremos retardar um pouco a aposentadoria. Nós entendemos que, como brasileiros, estamos vivendo mais e por isso teremos que trabalhar um pouco mais. Pensamos também que devemos fazer essa reforma antes que o caos se estabeleça, como já se estabeleceu em alguns estados do Brasil e em alguns países. Tá? Então, é essa a nossa visão. A reforma é necessária e a ideia é avançar. A opinião do líder Efraim é uma opinião respeitável. Obviamente, não é uma coisa a ser desconsiderada. Mas a minha visão é de que as perdas foram poucas, e o próprio deputado citou. O PTN, inclusive, o deputado, retornou à base. Então, a defecção se situa hoje
no PSB, no PS e no PHS. Partidos que, na verdade, já não estavam votando conosco na sua integralidade, onde nós já contabilizávamos perdas significativas na votação, nos votos desses partidos. Então eu penso o seguinte, paramos, não recuamos e não avançamos durante 10 dias, mas pretendemos retomar esse trabalho de conquista de votos a partir do esclarecimento nesta semana, para que semana que vem possamos votar o projeto na sua integralidade. Entendemos que é necessário para o Brasil e vejo o desejo dos parlamentares que são favoráveis, respeito os que são contrários, mas vejo o desejo daqueles que são favoráveis, que entendem a necessidade dessas transformações, de colocarem o seu voto favorável e marcarem essa posição pró avanço do Brasil. Deputado Robertson, o senhor acha que essa opção de fatiamento da reforma pode trazer um novo patamar aí para as discussões, pode trazer inclusive apoio da oposição em determinados pontos? Ora, esse é um plano B de quem reconhece que tem realmente dificuldades de aprovar essa matéria. Creio que ela deve ser retirada. Esse governo não tem legitimidade porque não teve voto e está envolto em uma crise de grandes proporções. Então, ele não tem as condições políticas de conduzir esse assunto. O déficit alegado na Previdência advém não de sonegação do trabalhador, porque ele paga todo mês, descontado no seu contra-cheque, na folha de pagamento, o que deve ao INSS. Vem das grandes empresas, elas devem junto 500 bilhões de reais. Então, deveria atacar esse problema estrutural da grande sonegação para poder equilibrar o Instituto e não colocar sobre o trabalhador a responsabilidade de pagar uma conta que ele não fez. Não que eu não seja favorável em tese a ajustes periódicos no sistema de previdência, porque em todo mundo é assim, nada é eterno, é perene. Mas da agressividade que foi colocada, da intensidade que foi estabelecida, da velocidade que quer aprovar essa reforma, é virar as costas para o povo brasileiro. Deputado, mais de 80% das pesquisas se colocam contrário a essa reforma porque entende ela desnecessária para o momento e não vê legitimidade nesse governo para tocar essa agenda. As condições políticas que a oposição entende que nós não temos, elas são avaliadas no plenário. E nós temos, mesmo no furacão dessa crise, que eu repito, forjada, dessa conspiração asquerosa, nós estamos demonstrando que temos sim condições políticas para avançar. A pauta legislativa está avançando, nós temos uma perspectiva de aprovarmos no Senado a reforma trabalhista nesses dias, então não é uma realidade que nós não temos as condições políticas. Estamos, obviamente, sob ataque, mas isso não quer dizer que estejamos acuados ou amedrontados, não. Estamos avançando e as condições políticas serão avaliadas no plenário, no voto, e nós temos a convicção de que teremos os votos necessários para a aprovação dessa reforma. Está certo o deputado quando diz que talvez nós hoje ainda não tenhamos esses votos, mas tenho a convicção que no momento adequado, na hora certa, os teremos. Deputado, em paralelo a essa reforma que retarda a aposentadoria, cria algumas outras restrições à aposentadoria, pode ser votado algum instrumento para garantir pagamentos de dívidas, como o deputado citou, e mesmo outras fontes de financiamento da Previdência? A reforma é dura nessa questão. A reforma retira a dívida previdenciária, desconsidera a pessoa jurídica. Na questão do não pagamento, da sonegação de tributos previdenciários, de pagamentos previdenciários, o dirigente de uma empresa vai ser, digamos, cobrado no seu patrimônio pessoal. Isso passa a prevalecer nessa reforma. Da mesma forma, administradores públicos, que, no caso do não pagamento das responsabilidades previdenciárias, passa a... isso pode ser, inclusive, enquadrado como crime de responsabilidade. Quer dizer, nós temos aí uma questão setorial e uma questão estrutural. Essa questão do não pagamento é uma questão setorial. Nós temos alguns setores da nossa economia que efetivamente estão contestando a necessidade, contestando na justiça a necessidade do pagamento de algumas obrigações previdenciárias que o governo entende serem devidas.
Tá? Então, aí se destaca o setor exportador e o setor financeiro, aonde estão aí, você pode ver, das empresas atuantes, vivas. A maior parte dos que devem são bancos ou empresas exportadoras. E temos uma outra parte, são empresas que já foram, que não existem mais, são empresas quebradas, em relação às quais vai ser difícil de cobrar. Eu entendo que desses 500 bilhões, sendo que desses 500 bilhões, que bem citou o deputado, uma boa parte está depositada em juízo. Algumas dessas contestações judiciais, algumas dessas empresas, ao mesmo tempo que contestam, depositam esse valor em juízo. Assim que tivermos vitórias judiciais em relação a essas demandas, o dinheiro já está, inclusive, disponível. Mas isso não resolve a questão da Previdência. A Previdência ela passa por uma necessidade de modernização, como reconhece o deputado. Nós estamos vivendo mais, felizmente, em todas as regiões do país, e quem vive mais tem que trabalhar um pouco mais. Esse é basicamente o espírito da reforma. Eu penso que nós, deputados da base, teremos a necessária responsabilidade para fazer o que é necessário. Deputado Robson, o senhor acha que esses instrumentos são suficientes para essa cobrança? É possível se discutir em paralelo outras propostas para ampliar aí as fontes de financiamento da Previdência? Não, esse governo, ao invés de cobrar os devedores, ele quer dar benefício. Virou um balcão de negócios com refis, né, amortizando, praticamente retirando parcelas importantes da dívida, como juros, correção, para poder beneficiar aqueles que sonegaram de forma proposital o dinheiro da Previdência. Então ele não está tomando uma atitude correta em relação a esse passivo. Em relação ao futuro, acho que essas medidas de apertar o cerco contra os sonegadores é favorável. Agora, deputado, não é correto colocar nas costas do trabalhador o pagamento dos problemas previdenciários. O brasileiro vive mais e isso é muito bom, é uma conquista civilizatória. Mas ele não pode ser impedido de ter o direito à previdência, porque é isso que vai acontecer, especialmente para os mais pobres. Para ter o benefício integral, vai ter que trabalhar durante 40 anos. O trabalhador rural, esse que está me assistindo agora, sabe que a regra de hoje, ele paga 2,1% da comercialização dos seus alimentos e tem que comprovar o vínculo agrícola. Ele vai ter que contribuir 15 anos para a Previdência. E cada ente da família, uma família que tenha 4, pai, mãe, 2 filhos em idade contributiva, vai pagar 4 parcelas. Se for R$50, por exemplo, uma parcela bem baixa, talvez a mínima, seria R$200 em uma família com 4 pessoas. Então é uma maldade, pega os professores e eleva a idade de aposentadoria, as mulheres eleva 2 anos. Então essa reforma da Previdência tende a atingir fundamentalmente a massa trabalhadora pobre, diminuindo o valor do seu benefício, adiando a aposentadoria, impedindo que os pobres se aposentem, prejudicando as mulheres, os trabalhadores rurais e também os professores. Por isso ela deve ser retirada do Congresso e não tem atenuação, porque essa medida colocada aí, eu acho que é um movimento tático de quem perde apoio político. E essa conspiração, eu não sei o que é que o deputado trata, porque quem denunciou foi a maior empresa, maior partner do mercado de alimentos, a JBS, do mundo. Quem divulgou foi a maior cadeia de comunicação do Brasil, que foi a Rede Globo. Quem aceitou a denúncia foi a PGR. Quem homologou foi o STF. Então, eu não sei quem é que está conspirando. Queria até saber do deputado de onde vem essa conspiração, que os entes envolvidos são esses. São 2 coisas, eu pretendo responder as 2, se você me conceder tempo para tanto. Primeiro, em relação à Previdência. Né? A Previdência, em relação à cobrança de débitos, dizer que essa dívida existe em função de não ação de um governo que dura 1 ano, é óbvio, isso é zombada até da inteligência da nossa população. É óbvio que esses 500 milhões de dívida não se construíram em 1 ano de governo Temer. Esses 500 milhões de dívidas se construíram muito mais nos 14 anos de governo PT do que num ano de governo Temer. Então, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Outra coisa, eu vou te fazer uma pergunta. O pobre, o humilde, se aposenta, você vê pobre e humilde se aposentando com 52, 53 anos? Não. Os humildes, eles se aposentam com 63, 64, 65. Certo? É essa a realidade.
Aí você vai ver a média de aposentadoria no Brasil é 55 anos, 56 a idade. Se os humildes estão se aposentando depois dos 60 e a média é 55, tem gente boa que ganha bem e está se aposentando com 50. É um cálculo matemático. E é óbvio que nós não concordamos com isso. Essa reforma, na verdade, ela vem no sentido de igualar as situações de todos os brasileiros. Eu me aposentaria com 60 anos, aqui como deputado. Vou me aposentar com 65. Nós estamos tomando atitudes que venham também atingir o nosso planejamento de aposentadoria. Por quê? Porque estamos conscientes que isso é necessário. Então, nós não jamais faríamos isso, estabeleceríamos uma polêmica tão grande, no sentido de dizer aos brasileiros, precisamos trabalhar mais, se nós não tivéssemos a mais absoluta consciência de que isso é necessário. Uma necessidade reconhecida até por liderança da oposição, como o ex-presidente Lula, como a ex-presidente Dilma, que há pouco tempo, em entrevistas, em manifestações, reconheceram a necessidade de reformarmos a nossa Previdência. Vamos para o 2. O que eu chamo de conspiração? Você falou certo, foi a PGR que fez a denúncia, foi o maior grupo de comunicação que a incentivou, você citou, foi o STF, na pessoa do ministro Fachin, que homologou. E a JBS que delatou. Delatou. Eu, sinceramente, não me vejo obrigado a concordar com a posição de nenhum desses 4. Certo? Primeiro, a JBS que delatou. Essa, então, eu já coloco um pé atrás. E aí penso que o PT também deveria colocar um pé atrás, já que ele denuncia 150 milhões de propina no exterior para contas vinculadas ao presidente Lula e ao presidente Dilma. Então, eu acredito que o PT também não deveria colocar como verdade inquebrantável a palavra da JBS. Segundo, Procuradoria-Geral da República. Não desrespeito uma instituição, mas penso que ela pode ter errado, sim. Até porque, se a verdade da Procuradoria-Geral da República é absoluta e inquebrantável, o presidente Lula já tem 8 pedidos de inquérito que lhe garantem uns 50 anos de prisão. A PGR não pode errar? Pode, e errou. Não, mas o senhor não falou de erro, o senhor falou de conspiração. Tá, conspiração é uma associação de pessoas ou instituições com determinado eu vou colocar. Vai ter que fazer intervalo. Eu vou colocar e depois eu não tenho medo de dizer conspiração. Eu vou Deputado, eu vou fazer um intervalo, na volta a gente continua o É. assunto. Nós estamos ouvindo os deputados Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Robinson Almeida, do PT da Bahia. O tema é o impacto da crise política na votação das reformas pelo Congresso. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Robinson Almeida, do PT da Bahia, sobre reformas e crise política. Deputado Marum, para complementar sua posição aí, a posição do governo sobre as denúncias feitas pela JBS. Eu estava falando em erros. Erro da PGR, nesse caso, de setores da PGR, em aceitar uma fita. Eu sou do tempo do toca-fita, por isso que eu falo fita. Tem gente mais moderna que fala áudio, eu falo fita. Né? Uma fita evidentemente forjada e principalmente sem periciar. Isso é um equívoco que não poderia ter sido cometido por um estagiário de 2º ano do direito. Você imagina se as vozes ali não são das pessoas citadas. Você imagina uma crise que se estabeleceu na quinta-feira, onde muita gente perdeu dinheiro, e se muita gente perdeu, muita gente ganhou, e se a fita fosse completamente inexistente. Então, quer dizer, a irresponsabilidade dos setores que apresentaram uma denúncia tão grave contra o presidente da República, o assodamento é gravíssimo, é gravíssimo. Então, no mínimo, aí houve erro. Então, ainda estou falando em erro. Sequência, o próprio STF. Eu não sei se o STF, na pessoa do ministro Fachin, desconsiderou a hipótese da fita não ter sido periciada, pode ser. Pode ser que ele tenha até desconsiderado. Não, nem admito a hipótese de que essa fita não tenha sido periciada. Mas a verdade é que o ministro Fachin, num determinado momento, recusou a abertura do inquérito, já tendo sido apresentada a fita, e depois, praticamente sem nada de novo, sem que nada de novo se acrescentasse ao processo, ele decidiu abrir esse inquérito contra o presidente. E depois veio o vazamento criminoso, onde um jornalista brasileiro
digamos, o beneficiário do recebimento criminoso desses vazamentos. E se estabelece uma grande celeuma. E aí entra a quarta turma, que é a turma que são os amigos, os muito amigos, que começam a se aproximar do presidente, o aconselhando a renunciar. E daí vem a quinta, que é a divulgação da notícia por outro jornalista desse grande grupo de comunicação, que é a Rede Globo, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a Rede Globo, dando como iminente para as 4 horas da tarde a renúncia do presidente. Quer dizer, são tantas situações que se encadeiam, né, que fica difícil achar que tudo foi erro. Errou o jornalista primeiro, em fazer toda aquela celeuma sem ter ouvido o áudio. Pelo menos ele devia ter. Ele tinha um furo jornalístico. O presidente foi gravado. Esse é um furo jornalístico. Ele podia ter anunciado o furo. Não, ele anunciou que o presidente tinha sido gravado e começou a dar notícia sobre um áudio que ele não viu. Errou. No mínimo errou. Errou o jornalista que, baseado em informações de nem eu não sei quem, divulga como fato já decidido a renúncia do presidente para as 4 horas da tarde. Errou. Errou o ministro Fachin, tanto é que, imediatamente após o pedido da defesa do presidente para suspender o inquérito, ele concorda com a suspensão do inquérito. Eu entendi o ministro Fachin, né, como surpreso. É isso. Não tinha. Vocês não periciaram essa fita? Mas vem cá, mas eu sou... Então, é esse o entendimento que eu tenho. E daí eu digo que são tantos erros em sequência que eu custo acreditar que não haja um elo de ligação. Talvez o próprio PGR tenha sido levado a erro. Nós temos 2 procuradores da Procuradoria-Geral da República que foram cooptados. Agora, foram a palavra cooptados. do deputado Robson. Não, deixa eu só dizer, porque eu não disse que eu não estou falando. Não é grande expediente, não foram não, cooptados, não foram cooptados. Que foram cooptados por essa organização criminosa chamada JBS. O ministro pode ser levado a erro. O jornalista pode ser que não tenha errado por erro, talvez tenha sido levado por alguém. Então eu digo o seguinte, houve um complô, eu não posso dar o nome das pessoas, mas sei quais foram os atos Deputado que Robson, encadearam o fato isso. de Vamos não lá, haver vamos lá. essa perícia Essa vez prévia você tem do razão. áudio, o senhor acha Essa que vez você tem enfraquece razão, esse falei áudio demais. como Falei, prova? eu ocupei muito tempo, concordo com Olha, você. o deputado disse que havia uma conspiração asquerosa. Asquerosa. E não comprovou aqui a conspiração. Citou eventuais erros, possibilidades de Eu erros. sou polícia, né? Deixa eu concluir, Tá deputado. bom, desculpe. Por favor. Desculpe ter interrompido. Então, ele não sustentou a sua afirmação de uma conspiração, porque eu perguntei a ele, quem conspirou com quem? Se STF se conspirou com o PGR, se conspirou com o Globo, conspirou com o JBS. O fato é que o governo, depois dessa bomba, acabou. Como diz na Bahia, politicamente falando, o governo Temer é um defunto procurando cova. Ele não se sustenta mais. Não tinha condições de legitimidade, porque não teve voto, agora não tem condições morais, porque a denúncia é muito grave e paralisou o Brasil. Quem é que vai investir 1 centavo no Brasil com um governo com essa grave crise? Ninguém, deputado. Então tem que cessar as reformas, o presidente tem que se afastar do cargo, eu acho que ele teria que ter um ato de grandeza, renunciar imediatamente para o Brasil voltar à normalidade. O povo brasileiro tem que ser devolvido a ele o poder de escolher o seu representante. Eu defendo eleições diretas e gerais, um novo Congresso, novos governadores, novos deputados estaduais, novo presidente, um banho de loja na representação política para a gente estancar a crise. Esse é o remédio para estancar a crise. Legitimidade para a classe política, porque ela perdeu toda nesses sucessivos escândalos vividos nos últimos anos. E o presidente da República, se não quiser sair, tem que ser afastado. Essa casa tem que instalar imediatamente o processo de impeachment, que repousa na mão do presidente. Hoje eu cobrarei a ele novamente, especialmente o da OAB, que foi protocolado na semana passada. O STF investiga o presidente Temer, é o 2º presidente da história a ser investigado, e além disso tem uma ação a ser julgada no TSE. O povo brasileiro, em todas as pesquisas, em todas as consultas, é amplamente favorável. Temer tem 95% de rejeição. No Nordeste é 99%. Ele não é capaz de visitar uma cidade brasileira, de atravessar uma rua do Brasil sequer, vai de helicóptero, como foi esse final de semana, por cima, porque ele já não tem mais as condições políticas, ele não reúne de governar o país. Então, eu sou favorável à retirada imediata
dessas matérias polêmicas da Casa, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Sou favorável à renúncia imediata ou afastamento do presidente e sequência às investigações e que a gente tenha eleições diretas e gerais para poder resolver a grave crise brasileira. Deputado, a gente está se encaminhando para o final. Eu gostaria que em 30 segundos o senhor fizessem suas considerações finais e dessem uma pista para quem está nos acompanhando. No momento de tanta polarização, é possível achar pontos de convergência entre oposição e governo para ter uma saída dessa crise política? Esse momento é difícil. A oposição busca uma eleição direta na expectativa de eleger o presidente Lula, o ex-presidente Lula, presidente da República. Eu entendo que, já que estamos falando em moral nesse momento, se o presidente, em um áudio, está sendo colocado por parlamentar da oposição como incapaz de exercer a presidência, imagina hoje o presidente Lula, que tem 8 inquéritos correndo, não tem. Então, vejo poucas condições de convergência. Então, vai ter que se estabelecer que é a maioria, que é o parlamento. Então, o presidente Temer não vai renunciar. Eu não vejo aqui um governo que está para ser impeachmentado, nós vivemos isso aqui, não faz o que nós estamos fazendo, avançando na pauta legislativa. Não teria aprovado de um dia 6 medidas provisórias. Porque é certo que a oposição saiu do plenário, mas nós ficamos, e por isso aprovamos. Tá? Então não vejo, não existe condições para o impeachment e vamos continuar. Eu tenho confiança no veredito, porque entendo que a nossa defesa apresenta uma tese razoável e correta para que seja cassada a presidente Dilma, mas o presidente Temer continua. Então é isso, nós vamos ter que ter maioria. A casa vai ter que ser conduzida pela maioria e é nesse sentido que nós vamos atuar. Você vê, o deputado Marum precisa sempre de um pouco mais de tempo, porque tem muita questão para responder e eu entendo a sua situação. Muito difícil nesse momento. Eu agradeço, deputado. Muito difícil nesse momento de crise do país. Então, eu acho difícil ter uma convergência nas pautas mais gerais, porque esse governo veio de um golpe institucional, que foi um impeachment sem comprovação de crime de responsabilidade. Hoje, sim, há crime de responsabilidade. Um presidente atende um empresário fora da sua agenda oficial, na calada da noite, e concorda no áudio, né, com os malfeitos relatados por ele. Então é um crime grave que não o sustenta mais na cadeira. O problema é o que fazer e como fazer. Creio que os setores da própria situação estão buscando uma saída que consiga equalizar a renúncia do presidente Temer. Porque quando ele perder o apoio do mercado de forma... Estou recebendo aqui a mensagem que o nosso tempo se esgotou. Então, uma boa noite a todos que nos acompanham. Foi um prazer falar com você. Obrigada, deputado Marum. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre reformas e crise política com os deputados Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Robinson Almeida, do PT da Bahia. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.